Boa tarde para você que está ligadinho no programa Santa Receita. Nós estamos no friozinho de Campos do Jordão, porque é aqui que vai sair hoje uma história linda de Dia dos Pais. E do friozinho do centro turístico de Campos, fomos nos abrigar em um lugar acolhedor e com a cara dos nossos entrevistados. Vinhos, porcelanas com desenhos miúdos, galo de Barcelos, é um restaurante, uma casa portuguesa, com certeza. E é aqui que a gente vai contar a nossa história especial, porque eu já falei para as pessoas que a gente está em Campos do Jordão, na Suíça brasileira, e que a gente veio contar uma história muito especial de Dia dos Pais. Eu particularmente vou falar para vocês que eu gosto muito dessa história, não sei ela toda, sei só um pedacinho, mas já me atrai muito, que é aquela coisa que a gente fala de tradição, sabe? Existe uma tradição na família, e aí a família é unida, e você gosta tanto, né, daquilo que seu pai faz, que você acaba seguindo os passos do seu pai. Aí você tem um filho e o seu filho gosta tanto do que o pai faz que ele começa seguindo os passos dele e assim vai, de geração em geração. Vocês já conhecem, esse é o Nelsinho. Tudo bem, pessoal? Que faz muita coisa gostosa aí no Santa Receita. E esse é o seu Nelson. Prazer, tudo bem. Sou o pai do Nelsinho. O pai do Nelsinho. Nelsinho é filho de Nelson, que é filho de seu Zé, um português que chegou ao Brasil em 1946. O primeiro destino foi São Paulo capital e depois Campos do Jordão. Lá, ele e Dona Maria Gonçalves fizeram família e uma nova vida. Plantaram uma semente que germina por gerações. E eu queria que vocês começassem a contar um pouquinho sobre seu Zé. Quem que era o seu Zé? O que ele fazia? Seu Zé era uma pessoa muito especial aqui na cidade, muito marcante, né? Começou aqui, nossa família, meu pai, minha mãe. E a gente fez uma história aqui no Nevada, que é um restaurante típico aqui também. E a gente desenvolveu um trabalho de vida aqui com a comunidade. Ele era muito ligado com as entidades, uma pessoa muito benquista, né? E marcou uma época aqui, né? E a gente seguiu essa linha também, né? A gente também desenvolveu esse trabalho do Vila Chan, que é o restaurante português nosso. E eu tive uma sorte muito grande, porque eu costumo brincar com meus amigos que meu pai voltou nele. Ele deu um bate e voltou nele, porque ele tem um gosto pela cozinha muito grande. Eu sempre fui ligado ao restaurante, sempre trabalhei com meus pais, a gente foi a vida toda lá, e foi um prazer muito grande ter ele com esse mesmo gosto, dando continuidade, e até hoje muito melhor, muito mais atual, né? Mais ligado e mais interessado, né? Então essa brincadeira que eu faço de falar que meu pai voltou nele, porque o gosto que ele tem pela dedicação, pelo detalhismo que ele tem na cozinha e tudo, o trabalho. Tanto que hoje ele é o responsável pelo restaurante, eu já estou meio como figurante, né? Já fico mais figurante, né? Ele pegou, vamos falar assim, a mistura dos dois. Do seu Zé, do seu Nelson, por quê? Porque ele também administra, ajuda a fazer essas coisas. É verdade. E aí foi migrando pro lado, né, do cheiro bom, de pôr a mão na massa. Como é que foi isso, Nelson? Quando que você sentiu que você ia acabar seguindo os mesmos passos e incrementando um pouquinho dessa mistura aí de pai e avô? É bem interessante. Comecei, assim como o pai, eu também comecei aqui dentro. Comecei brincando, lavando prato, mexe aqui, mexe ali. E eu senti assim, um gosto muito interessante pelo trabalho da cozinha. Não sei se foi pelo convívio mesmo da área trabalhada, ou se talvez porque, como o pai fala, tá no sangue, tá correndo nas veias. E a partir disso eu comecei a ficar bem interessado até no ramo.
No entanto que quando chegou aquele momento crucial da gente jovem, vamos fazer vestibular, puxa, tem tanta coisa que eu vou fazer, né? Eu lembro que eu fiz até hoje um vestibular para passar numa universidade estadual em Ciências Econômicas. Eu lembro que eu escolhi na época Ciências Econômicas. E até fui cair para a segunda fase, eu falei, não vou não. Passei em primeiro em Gastronomia, fui fazer Gastronomia. E não me arrependo nem um pouco. Eu não me vejo hoje vendo análise de bolsa de valores, não seria, acho que, meu ramo. E com tantas referências desde cedo, o resultado não poderia ser outro. Da minha avó eu lembro um pouco, do meu avô eu lembro muito, isso desde a época do restaurante do primeiro, do Nevada, que o avô colocava eu no banco dele do caixa e deixava eu ali brincando, que era o passatempo meu, era ficar no escritório. À direita tinha sempre a bala, o chiclete, que era a moeda de paga do vô. E uma das coisas bem interessantes sempre do vô eram as coisas peculiares que para mim me marcou muito. Era, sim, o bolinho de bacalhau, que pra gente é um vértice do que trouxe a família até hoje, e a torta de maçã, né? E o ritual do bacalhau. Não parece, mas tem meu pai que cortava o bacalhau lá no restaurante. E ele passou esse método dele de fazer aquela coisa. E eu fiz um bom tempo aqui, quando começou o restaurante, até ele ir para essa área. E ele já com uma coisa um pouco mais moderna, adaptou aquele método antigo, aquele sistemático, para uma coisa mais rápida, boa e mais criativa até. Então você vê que a linhagem foi essa transferência de se mexer com o bacalhau. Que legal, foi passando, prato, né? Então tinha a faca do bacalhau, o sistema de cortar, como é que faz, como é que escolhe o peixe e tal. Isso meu pai passou e eu passei para ele e ele acabou dando um upgrade, né? E hoje ele vai para a cozinha e corta aí 4, 5 caixas de bacalhau num tempo com a mesma qualidade. Né? Eu demorava o dobro, porque eu tinha todo preparo. E ele já é mais atual, né? Já faz com mais um conhecimento melhor, né? Então é gostoso ver isso, ver acelerar o processo, né? Numa mentalidade mais nova. E ele, por exemplo, hoje na parte de vinhos, ele tem um conhecimento muito grande. Os meus antigos eram vinhos mais comuns, ele já tem uma qualidade diferente. E eu, como te disse, estou mais figurante agora. Estou mais preso no sistema antigo. Mas ele está, graças a Deus, está caminhando bem e é o importante. Né? O pai é orgulhoso do filho, né? Muito. Já deu para perceber os ingredientes que não faltam nessa família, não é? Além do famoso bacalhau, provamos que o tempero se baseia no amor. O pai é todo orgulho. E o filho? Ele falou bem de você. O que você fala desse pai aí? É difícil. Não tem o que falar. Pra gente estar aqui hoje, a gente depende daquele que criou a gente. Então, é bem complicado, viu, Biane? O que deixa pra gente, né, Biane? E é muito importante, é a base da família. Tudo que eu ponho na mesa é aquilo que eu sempre comi e que veio da história deles, veio lá de trás. Então, tudo aquilo que eu levo pro Santa Receita, de prato, disso e daquilo, é uma coisa que eu sempre vi na minha vida. Então, o famoso filhós, né? Filhós pra mim é alheira, bacalhau, cordeiro. São coisas assim que sempre me marcaram, sempre trouxeram coisas boas, que é a base nossa, é a família. Não tem raiz se não tiver a base, né? Essa boa base que a gente tem. É o braço, é a família. Então, o que eles trazem e deixam pra gente, o bom ensinamento, o bom caminho, é o caminho da família. Ó, você teve essa base, caminha com ela pra frente. E como que você se sente fazendo isso e lembrando neles, no que você aprende com seu pai, no que você aprendeu com seu avô, no que você vai passar pros seus filhos? Perseverança, trabalho e acho que uma das coisas que eu mais falo pra ele, eu falo, ó, o que depender de mim, isso daqui sempre vai ser bem honrado, nunca eu deixo pra trás. De pai
para pai. O que você mais sente saudade do seu pai? Se eu começar a falar aqui, eu vou chorar. Né? Acho que de tudo, né? Ele foi uma pessoa que me deu toda uma história e tudo que eu costumo dizer que a parte da engenharia que eu não exerci muito, tudo que eu aprendi na vida foi com ele. Foi uma lição de vida a nível de relacionamento com clientes, trabalhando, aprendendo a trabalhar, o modo de fazer as coisas, né? E eu me lembro muito que queria ser garçom com ele lá quando a gente começou no restaurante. E ele era exigente. Ele falava, você vai ser garçom quando você souber servir a francesa, que é aquele com colher, né? E eu treinava, o pai treinava. Aí um dia ele falou, você vai ter que aprender a pegar um palito na mesa com a colher, senão você não é garçom. Aí eu ficava lá, aí eu aprendi, um dia eu chegava, aprendi aqui, ó. Aí, então, é uma história que ele, dedicação dele, de trabalho, então, e relacionamento com as pessoas, tanto que ele ficou uma pessoa muito participativa na comunidade, com as instituições. Se pudesse falar para ele alguma coisa hoje, o que você falaria? Saudade, né? Saudade, né? Mas olha, com certeza você é um ótimo filho e aprendeu bem com ele, né? E porque passou tudo para esse menino de ouro aí. Tive uma sorte dessa, né? Acho que o brinco que meu pai botou nele e realmente tem uma dedicação pelo trabalho, pela aplicação que ele tem, pela paciência. Então é importante isso, né? Ver a nossa família dar continuidade nisso, né? É muito importante. É o que a gente quer, né? Com certeza. Que eles tenham um caminho, né? Então, aproveita que seu pai está aí. O que você falaria, o que você pode falar para ele? Gratidão. Gratidão, Bi. Só isso. Olha, gente, quando eu comecei a conversa, eu estava até conversando com o seu Nelson aqui, e olha, meu pai é mais tímido, vai falar pouco. No fim, ó, quem falou mais foi ele, que esse menino aqui, ó, só ficava olhando pro pai com aquele orgulho de, olha, ele é meu pai, que gostoso que eu tenho um pai desse. Mas eu tinha que falar mais. E, já que a gente falou do bacalhau, eu acredito que vocês também tenham saudades do bolinho de bacalhau do seu Zé. Eles sabem cortar bacalhau como ninguém. Uma pergunta daquelas bem de criança. Existe cabeça de bacalhau? Existe. Existe. Realmente existe. Existe, sim. O peixe bacalhau, ele é totalmente trabalhado inteiro. Algumas partes de víscera dele, a biane é vendida na África, seca, tá? Principalmente a parte de rins dele. A cabeça e a língua são iguarias vendidas na Angola e em Moçambique. Por isso que a gente não vê. Não vê. Por isso a gente não vê na nossa parte da América. Vem pra cá ainda tem Chega no mercado alguma São Paulo, coisa? no Mercadão, ainda acha. Ainda acha. Já acha a língua. E é um negócio meio saboroso, o pessoal gosta, os patrícios gostam muito. A cabeça realmente é que a gente brinca, mas no Brasil não vem, né? Não já vem o peixe aberto, do salgado, ou em caixa, ou na caixa de papelão, ou de madeira. Então a gente não vê. O pessoal brinca que não existe, que é por causa desse fato de não vir pra cá, né? A gente já nunca viu. Eu já comi, mas a gente ouve falar que tem. Verdade. Sopa de língua de bacalhau. Isso Sopa de língua de bacalhau. Isso é uma iguaria. Isso é um clássico. Bem clássico. Dos patrícios eu gosto muito. Gosto muito. Sopa de língua. E aí, como a gente contou um pouquinho dessa história, vocês já sentiram um pouquinho como é que é esse relacionamento bonito aqui de pai e filho. De vô. O meu convite é que a gente consiga saber pelo menos um pouquinho dessa receita do bacalhau. Será que vocês topam fazer isso no Santa Receita? Com certeza. A gente vai lá, eu vou cozinhar. Vamos lá tentar passar esse segredo de família, né? Vamos, né? Vamos lá tentar passar para o pessoal, para colocar essa receita de 60 anos de família, né? Que maravilha! Então, ó, Clau, a gente se despede da matéria de hoje, não completamente,
porque eu me despeço aqui do restaurante, mas eu sei que eles já estão chegando aí para fazer essa receita de bolinho de bacalhau. Eu acho que você vai aprovar. Combinado? Combinado. Vamos lá. Vamos, obrigado. Que Deus abençoe vocês. Obrigado. Feliz Dia dos Pais para os dois. Obrigado. Obrigado.